Fala pessoal, sejam todas e todos bem-vindos ao podcast Me Ajuda Contador. Venho aqui falando sobre a área contábil, fiscal e as suas atualidades. É sempre apresentado por mim, Guilherme Jordi. E hoje a gente vai dar uma continuação do tema que a gente veio falando no episódio passado sobre o SPED contribuições, o EFD contribuições. E aí a gente vai entrar numa parte mais detalhada, numa parte mais específica, mais a fundo da legislação e do SPED, né? do PVA, lá de todos os seus blocos e dos seus registros. Exato. E aí... Quando a gente fala em bloco, nós temos que falar sobre como é que funciona isso, né? Para quem está escutando aqui e eventualmente não sabe como é isso, nunca fez, nunca pegou um SPED na vida, né? Então, existe uma estrutura em TXT, né? Existe uma estrutura em TXT, que esse TXT é um arquivo onde contém vários textos dentro dele que são separados por blocos. E dentro desses blocos tem registro. E cada registro pode ser que tenha registros filhos. Cada registro é nomeado no início, no primeiro campo, com o nome do seu registro. Esses registros, né, por exemplo, o registro de abertura é o 000. Então vai ter lá pipe. O que é pipe? Uma barra em pé, pipe é cano em inglês, né? Então a barra em pé, e vai ter o nome do registro 0000, que é o registro de abertura. Isso. Onde vai ter as informações do período, as informações da empresa, CNPJ, XYZ. Então aí a partir disso tem o pipe 000 pipe, e aí vai ter os outros registros posteriormente. Isso aí. Ele vai sempre fazer as divisões, né? E sobre os registros, eles têm que seguir uma ordem, né? Eles têm que ter todo... Tem uma hierarquia, Exato. Né? E cada registro tem o seu registro filho. Então você tem um registro lá, que é obrigatoriamente você tem que colocar os registros abaixo. Exatamente. Então é uma questão bem organizada, esse TXT, dividido nos pipes, dividido em bloco. E aí, qualquer alteração ou campo preenchido de alguma forma que seja errado, ele vai dar algum erro, alguma inconformidade com o layout, né? Que é o que é chamado a página do SPED. E aí, como a gente já viu falando do episódio passado, que é o Sistema Público de Escrituração Digital, o SPED, falamos da EFD contribuições, que é a obrigação acessória, né, do PIS e da COFINS, que é onde a gente faz a declaração. E aí, como o Júlio já viu falando, é composto por... Nós falamos sobre prazo, né, sobre retificação. Prazo, retificação, multa. A gente falou sobre o que era o PIS e a COFINS mesmo. Isso. E aí a gente ficou de falar ainda essa parte mais à frente. Um pouco mais. Exato, de quais as informações que deveríamos colocar. Vamos falar sobre apuração, né? Então, assim, como é que funciona o processo de apuração de PIS e COFINS? Era uma dúvida que eu tinha sempre, o pessoal sempre falava PIS e COFINS. Sim. Eu nunca tinha feito uma apuração de PIS e COFINS, porque você só faz apuração de fato, seja ela cumulativa ou não cumulativa de PIS e COFINS, é quando a empresa é lucro presumido real. Né? Então demorou um tempo para não pegar uma empresa de lucro presumido que tivesse de fato uma apuração de PIS e COFINS com muitos produtos, por exemplo. Era só notas de serviço, e aí é muito simples de se fazer, é muito simples de se realizar. Então, como é que funciona de fato? Né? Nós pegamos todas as notas de entrada, todas as notas de saída e importamos para o sistema contábil. A partir do momento que nós importamos para o sistema contábil, nós vamos fazer uma conferência. Tá todas as notas de entrada, tá todas as notas de saída, né? Tem nota cancelada, tem devolução. A partir disso, fazendo isso, conferindo tudo isso, nós vamos conferir o PIS e COFINS. Isso eu estou partindo do pressuposto da empresa que não manda o FD contribuições para o contador pronto. Né? O PIS e COFINS, a incidência seria nota fiscal? A incidência seria as operações, né, que remetem a faturamento operacional, receitas operacionais da empresa, né, vendas. Aí, consequentemente, nota fiscal está envolvida. Né? Compras para revenda ou vendas, dependendo do regime.
Então a gente faz isso e depois, né, se a empresa não faz o arquivo lá dentro da empresa, porque as empresas maiores fazem o arquivo lá dentro da empresa mesmo. As empresas médias e pequenas, elas mandam os documentos e a gente, contador, vai lá, importa, vai fazer, né, a apuração do PIS e COFINS. E aí quando a gente faz essa apuração, nós vamos ter que conferir os CST de PIS e COFINS. Exato. Tá? Só que para conferir o CST de PIS e COFINS, nós temos que entender de uma coisa que se chama NCM, Nomenclatura Comum do Mercosul. Eu não estou lembrado aqui se a gente já falou sobre isso em algum momento, Não, acho em algum podcast. Acho que passou rapidamente, né? Já falando de nota fiscal, mas não do que é e para que servia. Pronto. Então, o NCM é um código de 8 dígitos, onde os 6 primeiros dígitos é internacional, né? O grupo do produto, né? Então, assim, os 2 primeiros dígitos, vamos dizer assim, galinha, não, vamos dizer assim, aves, né? Aí é 01. Aí aves terrestres, sei lá, 01, 02. Aves terrestres sem pena, 01, 02, 03. Aves terrestres sem pena que bota ovo, 01, 02, 03, 04. Então aí eu vou fazer os 8 dígitos, né? Os 6 primeiros dígitos é o código internacional dos grupos de mercadoria. Então, vê um container lá de mercadoria que, na China. O negócio vem em português. Eu não preciso saber português, o chinês ele não vai precisar saber português para saber o que é que tem ali dentro. Ele vai lá o NCM e ele vai entender o que é o que é aquela mercadoria. Ele não vai, talvez ele não consiga entender especificadamente o que é aquilo ali, mas pelo menos uma noção ele vai ter. E os outros 2 dígitos, Júlio? Os outros 2 dígitos é a nomenclatura do Mercosul, né? Então é só para as operações do Mercosul. Eu já ia perguntar isso, se era internacional, servia para todo mundo porque tinha esse nome do Mercosul. Tem essa especificidade. Então tem essa especificidade ali da questão tributária, né? Alguns benefícios de importação e de exportação. Então aí olha só, NCM é uma coisa que remete a características dos produtos, não sobre questão fiscal. Então quem geralmente preenche o NCM é o contador. Mas o ideal é quem é que tem que preencher o NCM é o cara da empresa, o dono, o empresário. Porque eu não sei se aquela blusa, por exemplo, NCM de blusa, vou botar aqui, olha só, NCM de blusa. Olha só, camisas, grupo 6106, aí já vem de algodão 610610 00. Então, essa blusa de algodão, eu não sei, pô, eu tô fazendo a apuração, eu não sei, eu sou contador. Exato. Eu não sei das características do produto, entende? Quem tem que saber isso? O empresário, ele sabe. Então, o NCM de blusa, por exemplo, eu não sei se é de algodão, se é de fibra, se é 80% algodão, 50% algodão. Pra você ter ideia, se eu colocar na tabela TIP, né, que é a tabela onde vai ter todos os NCMs lá, se eu botar parafuso, vai ter mais de 6 NCMs. Sim. Então eu não sei as especificidades de parafuso, se é grande, se é pequeno, se a cabeça é redonda ou quadrada, né? Então aí onde é que pode ocorrer o erro? Então a raiz do negócio é o NCM. A raiz do negócio é o cadastro de produto, NCM. Aí o cliente não sabe fazer, muitas vezes ele faz errado, aí a gente não tem todas as informações necessárias, muitas vezes sai errado. E acaba tendo que... Então para resolver o problema NCM, cliente. Temos que treinar o nosso cliente. É por isso que o cliente impulsiona, ele tem acesso a um curso que é o Nota Fiscal na Prática, e um dos módulos desse curso fala sobre NCM, né? Mas aí onde é que está o grande desafio? A gente fazer o nosso cliente fazer o curso. Sim. Esse é um dos grandes desafios. E também acho que isso mostra uma importância de um setor meio que fiscal dentro das empresas. Exato. Mesmo que não tenha, digamos, a contabilidade de fato, mas o setor fiscal que faça cadastro de produto, configuração tributária, NCM, para sair tudo certinho, né, da nota desde lá do início. Infelizmente o que acontece, né? Quem cuida disso é o cara do caixa, que ele não tem a formação, né? O projeto SPED ele trouxe essa complexidade.
o custo é alto, você precisa de um sistema bom, você precisa de capacitação técnica, né? Você precisa de diversas coisas aí para manter a qualidade do trabalho. Exato. Mas voltando ao eixo da questão, eu coloco o NCM, aí a partir do NCM eu vou consultar qual é o CST correto. Tá? Aí sim, aí a partir do NCM eu descubro qual é o CST correto. Você listou o CST aí? Não? Listei alguns CSTs, eu encontrei que tinha a tabela A, aí a tabela B de CST, que a tabela A é da origem de mercadoria, e a tabela B pela tributação do ICMS. Aí onde é que está a questão? Você trouxe a tabela de CST de ICMS. Tem a tabela de CST do PIS e da COFINS. Tá? Eu vou falar aqui quais são os principais CSTs. Eles não são parecidos não, da questão de estrangeiros, de... Não, são totalmente diferentes, totalmente diferentes. E é até interessante você trazer isso, tá? Porque essa mesma dúvida provavelmente a pessoa de casa vai ter também. Então, só para começo de história, o CST do ICMS são 3 dígitos, o CST do PIS são 2 dígitos, tá? O CST do ICMS tem esse primeiro dígito que diz a origem do produto. O CST do PIS e da COFINS não tem isso, são só 2 dígitos. Então quais são os principais? Os principais são 01, que é a alíquota tributável básica, a alíquota básica tributável, que é o quê? É a maioria dos produtos. Né? São os produtos que são tributados normalmente, por exemplo, roupa. Roupa tudo é 01. Então não existe uma complexidade, né, de fazer uma apuração do PIS e COFINS de roupa. Tá? Tudo é 01. Então o CST 04 é o CST de tributação monofásica. Tá? Então o que é uma tributação monofásica? Nós temos uma cadeia tributária. Nós temos a indústria, nós temos o atacado, nós temos o varejo. Eu não sei se eu cheguei a explicar aqui sobre substituição tributária, mas é bem parecido à questão monofásica. Então, a indústria, ela vai vender um produto monofásico. Exemplo, Ambev. A Ambev, né, cerveja, é monofásica. A Ambev vai vender para o atacado. Quando a Ambev vende para o atacado, a Ambev ela já recolhe os tributos do atacado e do varejo. Então, vamos partir de um pressuposto que você vai vender e vai gerar de PIS e COFINS para toda a cadeia R$18. Só que se não for monofásico, vai ficar R$9 para a indústria, R$6 no atacado e eu falei quanto? R$3. Falei foi 18? Foi? Pronto. 9 para sobraria então, R$3 para o varejista, né? Então, partindo desse pressuposto, a Ambev, na hora que ela vende, ela coloca já, ela repassa para o governo, é sujeito passivo, ela repassa para o governo logo os R$18. O atacado já compra essa mercadoria com esses R$18 no preço. Já embutido. Então, quando ele vai vender, ele já não vende mais pagando PIS e COFINS, porque ele já pagou na entrada. Tá? Então, quando ele for vender, ele já coloca o CST 04. E aí, se o cara não colocar o CST 04, ele vai estar pagando imposto em algo que ele já pagou. Bitributação. Aí vai ter uma bitributação, né? E aí, o varejista também não sabe disso. Muitas vezes, no Simples Nacional, eu pego muito erro nisso. Né? Mercadinho, panificadora, padaria, restaurante. Eles não colocam lá um refrigerante 04. E muitas vezes ele coloca, e às vezes na apuração, o profissional que está fazendo a apuração não leva em consideração isso. Né? O sistema não é adequado, sim, são muitas variáveis. E aí o cara, em resumo, o empresário vai pagar imposto a mais. Né? E na hora que for fazer o FD Contribuições, vai colocar lá tudo 01, né? E ele vai ter que pagar imposto em cima de algo que ele já pagou na entrada. Sim. Então isso é uma particularidade que tem em algumas empresas. 04. Nós temos também o 06. O 06 é a alíquota zero. Júlio, onde é que eu vejo essa tabela? No site sped.rfb.gov.br. Você vai lá, FD Contribuições, tem lá tabelas do PIS e CST. Então temos produtos que são alíquota zero, por exemplo, leite. Leite é alíquota zero. Né? Então
É uma maneira de incentivar o consumo, a venda, a produção, o consumo de determinados produtos básicos da alimentação. Sim. Né? Nós temos o CST-05 também, que é muito utilizado, que é o CST de substituição tributária. A lógica é a mesma do monofásico. Né? Então, por exemplo, cigarro. A Souza Cruz, quando ela vende o cigarro, ela já recolhe o imposto sobre toda a cadeia do microfone. E Jordi, só para complementar e tirar a dúvida de algumas pessoas, que possa gerar, era a minha também. Por que existe essa substituição tributária? Por que existe essa regra da indústria ter que pagar para todos? Ah, legal, bacana. Ó, veja só, cigarro é um produto que vende em toda bodega, né? Em toda esquina, todo espetinho tem cigarro. Né? Então, seria muito complexo para a Receita Federal sair fiscalizando tudo isso. Seria muito complexo para a Receita Federal sair olhando cada espetinho se tem cigarro, se o cara está pagando imposto. Não, o cara não paga imposto. Isso é um fato, o cara não paga imposto. Então, para a Receita Federal é muito melhor fiscalizar a indústria. A indústria se conta de cigarro, né? As indústrias de cigarro que são legalizadas, logicamente, se conta com os dedos que tem nas duas mãos. Então, para a Receita Federal é muito melhor olhar para o grande, né, para a indústria, do que olhar para milhares, centenas de milhares. Isso também leva em consideração a bebida também, né? São produtos altamente que têm assim, um potencial alto de ser sonegação, né? Uma evasão fiscal. Exatamente. Então, são só esses? Tem mais alguns? Ah, tem uma porrada. Esses são os principais, né? Sim. Tem uma porrada de CST aí, de PIS e de COFINS. Mas aí, como é que eu olho todos esses, né? Como é que eu faço para olhar? É só olhar no site do sped.rfb.gov.br. Certo. Vamos falar agora sobre os blocos. Ah, bacana. Sobre os blocos do SPED. Mais ou menos que a gente já vem falando, né? Existe o TXT, que já vem falando, eles são divididos em pipes. E na prática, né, a gente pega esse TXT, joga para dentro do sistema do SPED, lá o EFD Contribuições, né? Na prática nós pegamos esse TXT que vem ou do cliente já pronto, ou vem depois dessa triagem que eu falei. Depois dessa triagem que eu falei. Mas você ia falar uma coisa? Não, é só porque ele faz assim e pega. Sim, tá, foi bom. Tá. Que vem nessa triagem que eu falei, né? XML, contador importa, confere tudo e tira o arquivo para ir para o PVA. Programa, validador e assinador. Então, vai lá para o PVA. Quando chegar no PVA, vou fazer uma outra validação, né? E talvez seja até interessante colocar na tela agora para quem está assistindo, né, pelo YouTube. Para quem está escutando vai ter que imaginar. Mas para quem está assistindo, colocar um print de um arquivo de TXT para a galera ver agora. Exato. Pronto. Então esse é um arquivo TXT, né? E ajude, mas eu não tenho um escritório para ver esse arquivo. Lá no site do SPED Exato. tem um arquivo TXT teste. E até convidar o pessoal que, como você já disponibilizou, tem lá a tabela, que tem toda a instrução normativa, tem tudo, e tem inclusive o programa para fazer download. Então tá lá aberto para todo mundo, principalmente estudante que tem dúvida sobre, acho que não tem aprendizado melhor do que você baixar e começar a testar. E nas entrevistas de auxiliar fiscal se cobra conhecimento da FIDE Contribuições. Então, você não precisa ser expert, né? Mas você precisa sim, né, de ter algum conhecimento nesse aspecto. De abrir pelo menos e ver, saber como como é que joga. E aí quais são os principais blocos, né? Desses blocos que você trouxe aqui, os principais, abertura. Sim, bloco 0. Abertura, bloco das notas fiscais de serviço, bloco das mercadorias, o C, tá? Bloco F, não, que vai conta de energia. Algumas despesas, né? Algumas despesas que gera crédito. Esse aqui sim. Bloco M. O bloco M é um um dos principais blocos. Exato. E o bloco número 1 também. Né? Esse aqui é onde que vem saldos
de créditos de períodos anteriores, e aí onde que vai. E o bloco C é diferente do bloco do bloco C, do FD e CMS-PI. Tá? Aí vai ter uma parte que é por produto, entendeu? Não é nota a nota, documento fiscal. Até uma dúvida que gerou agora que se do PIS e COFINS, a importância, o porquê que a gente tem que informar essas questões dos ICMS, IPI, ISS. Essas informações vêm na nota, né? Não vai informações, o objetivo que não é pegar informações do ICMS-PI. O objetivo aqui é pegar as notas fiscais que tiveram ICMS-PI, porque as notas fiscais que tem ICMS-PI são as fiscais de saída, de entrada e de saída, entendeu? Então aí é onde é que vai ter a questão do PIS e COFINS. Sim. Então, nota fiscal de transferência, não entra aí. Só entra aqui o que realmente tem movimento. E tudo dentro desses blocos tem, não sei se é o nome certo, subbloco, né? Porque você abre... Existem os filhos, né? Isso, você abre o bloco 0, tem abertura, identificação e referência. Você abre, você vai colocar informação da empresa, endereço. Ele pede informações de contabilidade, né? De quem é o contador, qual é o mês de referência. Uma maneira, né, da pessoa aprender o FD contribuições, baixa a porra do PVA e cria uma escrituração do zero, sabe? Tem a opção lá nova, gera um CNPJ no site Aeroporto de CNPJ e vai caducando, vai mexendo. Se você tiver grana, compra um curso. Compra um curso de FD Contribuições. Pode comprar o meu curso, se você quiser, do FD Contribuições, do FD CMS-PI. Pode ir comprando aí, tem diversos produtos que a gente trabalha em relação a essa questão fiscal. Exato, então é sempre importante ter ciência dos blocos, ir testando e tentando. Hoje acho que minha experiência mais é uma coisa bem básica do PVA, que por exemplo, eu já pego informações da contabilidade pronto, do valor do PIS e do COFINS daquele mês, eu tenho a tabela, pego de referência uma tabela que é do mês passado e adiciono os valores atuais de PIS e COFINS lá. Alguma autorização, o pessoal da contabilidade também auxilia a empresa, para caso de, se a empresa tiver alguma mudança de atividade, eles alteram a atividade, de centro de custo, despesas novas. Aí é meio que um trabalho muito operacional, você faz. Assim, você pode dar uma estudada mais aprofundada para você entender o que você está fazendo, não só repetir uma tabela, tá? E Jodi, também ele tem várias versões, né? O PVA do FD Contribuições. Acho que um grande desafio também dos contadores é o famoso Java também, tá? Do Java para atualização, para assinatura, para transmissão. Quando se tem um PVA desatualizado, quais são os procedimentos que a gente deve fazer? Se ele consegue fazer a escrituração, se ele não consegue? Não, você consegue. Ele vai ficar aparecendo um aviso lá, né, que a sua versão está desatualizada e você consegue. Aí quando não dá, ele vai dizer que só vai conseguir enviar quando você atualizar. Em questão de retificação, você não precisa se preocupar com isso, né? Ele vai atualizando, mas a estrutura vai mantendo. E a questão da estrutura também, eles mudam muito ou... Não. É difícil. Eles ajustam, mas mudanças assim drásticas não acontecem. É realmente bem... Deixa eu ver outro aqui. O que é sobre também a declaração. Quando eu faço a declaração, emito, eu recebo alguma informação dizendo que foi com sucesso, algum documento, algum recibo de transmissão. Transmissão. Então, quando você... Qual é o passo a passo, né? Você vai, importa o arquivo, ele vai dar uma validade de estrutura. Esse é o primeiro passo. Se o arquivo vem com as estruturas erradas, ele nem passa. Erro de estrutura. Na linha tal. As estruturas estão corretas. Aí ele entra. Quando ele entra, ele vai passar por outra validação. Agora, validação de dados, né? Se todos os dados estão batendo. Aí ele passou por essa validação de dados, vai ter lá, gerar arquivo de apuração. Quando eu gero aquele arquivo de apuração, eu tenho a opção já de salvar o arquivo tudo bonitinho, já salvo. Sempre lembrar também na parte de
validação lá, é que ele consegue ver problema de estrutura, né? Ele não passa, e de informações de dados. E aí o contador tem que ver que pode ir dados errados, né? Isso não deixa. Por exemplo, um que acontece comigo na prática, às vezes lá no bloco M, aí tá lá o bloco M, aí ele pede a informação do PIS e COFINS e põe 3 vezes do PIS o valor bruto, e aí aí ele já dá a alíquota e já dá o valor, às vezes aí no outro campo M200, aí M205, aí ele pede de novo outro valor bruto, e assim vai. Quando nesses casos que dá divergência de um do outro, ele avisa. Ele avisa, você tem que alterar. Aí depois você vai assinar, né? Você gera o arquivo bonitinho, aí assina o arquivo. Através de certificado digital, né? Depois você assina, você vai transmitir o arquivo. Importante, a gente não tinha falado sobre esse processo ainda. Transmitir o arquivo, aí vai gerar um recibo, né? E esse recibo você tem que guardar ele, que é o comprovante que deu tudo certo, né? A prova comprobatória que deu tudo certo. Deu tudo certo, né? Júlio, perdi esse recibo. Tem como você recuperar esse recibo com Receita BX. Na Receita BX, mediante a certificado digital, você consegue recuperar. Ou, se você tiver o arquivo ainda, base, dentro do seu PVA, também você consegue recuperar. Só do PVA que você tem no seu computador, né? Se tiver alguma atualização, alguma coisa com uma retificação, ele ainda se mantém lá? Mantém tudo lá. E o Receita BX, o pessoal também, ele pode servir para outras coisas também, né? Tipo, não só o recibo de transmissão do contribuição. Pode baixar o arquivo propriamente dito. Exato. O próprio TXT, não é? Ou só o XML mesmo? O próprio TXT. Né? Não tem como baixar o XML, tá? Não tem XML, é FD Contribuições e TXT. Certo. Uma última pergunta aí para encerrar. Um aqui que eu achei interessante. O arquivo é mandado mensalmente. Pode existir casos de mandar mais de uma vez dentro do mês ou não? Pode, de outros períodos. Não do mesmo mês. No mês se manda um arquivo. Só um. Agora eu tô com 3 meses atrasado, 5 meses atrasado, aí eu vou sair mandando. Né? Por exemplo, em dezembro eu posso mandar os arquivos passados, não para frente, passados, janeiro, fevereiro, março, abril, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Né? Posso, mas para frente não. E outro, vou mandar 3 arquivos de janeiro, pedacinho, vou mandar 25%, 4 vezes, 25%, não pode, tem que ser um arquivo por vez. E lembrando também que não é tipo, vou mandar tudo no final do ano, o de janeiro no final do ano, tem que seguir o prazo, né? Porque senão vai pagar uma multa, né? Conforme a gente já falou no episódio passado, que tem as obrigações, né? E tem os prazos. Caso descumpra o prazo, ele vai ter uma multa, ter multa, né? Vai ter algumas obrigações. E aí, em modo geral, o SPED ele vem com o objetivo de automatização, né? Da própria receita, de uma fiscalização eletrônica, de uma auditoria, né, na realidade eletrônica, de ser uma forma mais prática e mais barata, digamos assim. Não sei se é tão barato o investimento que fizeram, mas eles não precisam ter, digamos assim, mais auditores. Mas enfim, né, pra gente concluir esse episódio, o que eu tenho que dizer para as pessoas não fiquem só aqui escutando, quem está escutando pelo podcast ou quem está assistindo no YouTube. Metam a mão na massa, vão lá, baixem o PVA, vejam como é que funciona, baixa o arquivo que tem lá no teste no site do SPED, vê como é que funciona, abre o TXT, vê como é que funciona, baixa o guia prático, vai ler o guia prático, vai entender os registros, vai fazer alguma coisa, só não fica aqui só me escutando e assistindo. Não, pare de me escutar e vá realmente colocar alguma coisa em prática. É isso, pessoal. Muito obrigado quem ficou até o final e até o próximo episódio. Vamos lá, até o próximo.